Bom dia, ingressamos agora na análise do artigo 23 da lei, que traz regras ainda aplicáveis às diferentes modalidades de licitação. Vamos aqui então, de cara, as duas regras que mais caem em concurso é o 23 caput, inciso 1, e depois o nosso inciso 2. Vamos lá. As modalidades de licitação, a que se referem os artigos 1 a 3 do artigo anterior, ou seja, concorrência, tomada de preços e convite, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Cuidado, tá, pessoal? Aqui é só valor estimado, por quê? Ora, eu estou ainda dentro do procedimento de licitação e não quando propriamente dito de execução do contrato. Por isso, em virtude da necessidade de atualização monetária, de reajuste, o valor, por enquanto, é tão só estimado. Mas vamos lá. 1. Para obras e serviços de engenharia. A. Convite até R$150 mil. B. Tomada de preços até R$1.500.000. C. Concorrência acima de R$1.500.000. 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. A. Convite até R$80 mil. B. Tomada de preços até R$650 mil. E C. Concorrência acima de R$650 mil. Então, são essas, pessoal, as duas regras básicas para a incidência das três modalidades gerais de licitação, tomando por critério tão somente o valor. Seguimos agora para os diversos parágrafos do artigo 23. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração, olhem só, pessoal, serão divididas em tantas parcelas quando se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Então vejam só, e nós já vamos ler o parágrafo 2º, que para nós entender o primeiro tem que ler ele também, mas vejam que essa norma, essa regra é peremptória. As obras, serviços e compras deverão ser divididas em tantas parcelas quanto forem técnica e economicamente viáveis. Ora, isso como está explícito na parte final, visa essencialmente ao quê? A ampliar a competitividade ao potencial número de interessados no certame e assim aproveitar de melhor forma os recursos disponíveis no mercado. Pois bem, vamos aqui agora para o parágrafo 2º para a gente ilustrar a matéria. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Então vamos aqui ilustrar um exemplo bem simples, mas a charada, pessoal, a gente mata com essa expressão, do objeto em licitação. Vou lembrar aqui um limite de valor para vocês. Vamos dizer aqui para uma compra. O convite pode ser usado, então, até R$80 mil. A partir daqui, até R$650 mil tomada de preços e, acima disso, a concorrência. Então, tudo bem. Digamos que a administração decida-se pela licitação visando a aquisição de certos bens de natureza divisível. Digamos que são 200 bens cujo valor unitário é estimado em R$1.000. Então, eu tenho aqui um total de valor estimado para a contratação de 200 mil. Tudo bem. Pela aplicação do parágrafo 1º do artigo 23,
sempre que for técnica e economicamente viável, deverá esse total ser desmembrado, dividido em parcelas. Tudo bem. Digamos que, nesse caso, a administração resolveu promover 4 licitações, cada uma visando a aquisição de 50 desses bens. E lembrando para vocês que o valor unitário deles estimado é R$1 milhão. Tudo bem. Então, aqui está. O valor estimado de cada licitação é R$50 mil. Será que a administração poderá, com base no 23.2a, se valer do convite, já que se tratando de compras, ele pode ser utilizado por valor estimado até 80 mil? Não. É isso que significa a parte final do 23, parágrafo 2º. A modalidade de licitação vai levar em conta não apenas o valor de cada parcela, mas sim o valor do total do objeto em licitação. No nosso exemplo, o total é R$200 mil. Significa dizer que o convite não pode ser utilizado apesar do valor de cada parcela isoladamente considerada ser de apenas R$50 mil. Eu tenho que considerar o total de 200 mil, o que significa dizer que a administração deverá usar uma tomada de preços ou uma concorrência. Vamos aqui adiante. Parágrafo 3º. Na verdade, a gente já analisou as regras desse dispositivo quando a gente analisou a concorrência. Vejam só. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, aqui, ó, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se, neste último caso, observados os limites desse artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver fornecedor de bem ou serviço no país. Então, mais uma vez sintetizando, pessoal, qualquer que seja o valor do imóvel, a concorrência sempre é obrigatório na compra. E a regra generalíssima na alienação. Aqui admite, como sabemos, as exceções do artigo 19. Quando o imóvel ingressou no patrimônio público mediante procedimento judicial da ação em pagamento, caso em que poderá ser alienado na modalidade de leilão. Da mesma forma, pessoal, qualquer que seja o valor do imóvel, se for ele ser concedido por meio de uma, se for ser concedido o seu uso por meio de uma concessão de direito real de uso, muito cuidado com essa expressão, sempre obrigatória concorrência. E por fim, a concorrência é a regra geral nas licitações internacionais. Pode-se usar a tomada de preços quando o órgão possui um cadastro internacional de fornecedores, ou convite, quando simplesmente não houver fornecedor do bem ou serviço no país, mas sempre observados os limites de valor do 23, 1 e 2 da lei. Pois bem, eu aproveitei aqui nesse ponto para a gente apresentar os conceitos de licitações internacionais e licitações internas. É bem tranquilo. Vamos lá. A letra A, o que são licitações internacionais? Nada mais são do que aquelas das quais podem participar empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no Brasil. Poxa, mas o que são empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no Brasil? Mais fácil a gente falar aqui. O que são licitações internas? São aquelas das quais podem participar apenas empresas nacionais e empresas estrangeiras em funcionamento no país. O que são, pessoal? Essas empresas estrangeiras
em funcionamento do país. Assim consideradas aquelas que possuem autorização do governo federal, expedida por meio de decreto para atuar no Brasil, nos termos do artigo 1134 e seguintes do Código Civil 2002, devendo ter permanentemente representante no Brasil com plenos poderes para tratar de quaisquer questões, para resolvê-las definitivamente e para receber citação inicial. Então, em síntese, pessoal, empresas estrangeiras em funcionamento no país são assim consideradas aquelas autorizadas a funcionar no Brasil por meio de autorização do governo federal e que tem no Brasil, que mantém no Brasil de modo permanente, um representante, para os fins definidos aqui. Se a empresa não tem autorização, não tem essa representação, é uma empresa estrangeira que não está em funcionamento no Brasil. E aí só pode participar de licitação internacional. Pois bem, aqui uma consideração final, a gente vai voltar a falar disso aí. A vedação aplica-se tanto à participação isolada como em consórcio, por força do artigo 33 do Estatuto. Ou seja, se eu tenho uma licitação interna, só pode participar empresa nacional e empresa estrangeira em funcionamento do país. Uma empresa que não esteja autorizada a funcionar no Brasil não pode participar por meio de consórcio. E aqui eu só acrescentei, via de regra, a administração decide com discricionariedade acerca da escolha de uma delas. Ou seja, se no caso em concreto vai fazer uma licitação internacional ou uma licitação interna. E para não se perder, pessoal, numa licitação internacional pode participar todo mundo. Empresa nacional, estrangeira em funcionamento no Brasil, empresa estrangeira que não esteja em funcionamento no Brasil. Seguimos aqui agora uma regra que eu já me referi anteriormente, parágrafo 4º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços. Em qualquer caso, a concorrência. Bem simples, né, pessoal? Se permite a substituição de uma modalidade mais complexa por uma menos complexa. Então, quando for caso de convite, a administração poderá utilizar uma concorrência ou uma tomada de preços. Quando for caso de tomada de preços, poderá também utilizar uma concorrência. O contrário, sem dúvida, não é permitido. Jamais poderá uma modalidade menos complexa substituir uma mais complexa. Vamos aqui na sequência, pessoal, o parágrafo 5º. E, na verdade, é uma especificação das regras contidas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Principalmente no parágrafo 2º. Vamos aqui proceder à leitura. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos desse artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Pois bem, vamos aqui aplicar um exemplo bem tranquilo do nosso parágrafo 5º. Mas antes disso, aqui só deixa eu destacar, o objetivo dele é uma vedação ao fracionamento ilegal, a fim de evitar a adoção de modalidade licitatória mais simples ou a indevida dispensa. O que significa isso? É o nosso exemplo aqui, pessoal. Digamos que eu tenha um Estado, resolveu construir uma universidade estadual. Essa universidade estadual, inicialmente, será composta de 9 unidades. Aqui está. O valor estimado de cada unidade é de R$ 1 milhão. Tudo bem.
pela aplicação do parágrafo 1º, sempre que possível, que for técnica e economicamente viável, deverá haver a divisão do total licitado em diversas parcelas, originando diversas licitações. Pois bem, se eu for aplicar apenas o valor de cada unidade de cada parcela, digamos que haverá uma divisão aqui, 9 licitações, cada uma para uma dessas unidades. Se eu for aplicar isoladamente o valor de cada unidade, eu vou poder usar uma tomada de preços. Mas o que nos diz? Vou voltar aqui, o 2315. Vou ler novamente. É vedada a utilização na modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente. Enfim, pessoal, mais uma vez, como eu falei, especificação dos parágrafos 1º e 2º. A administração vai poder desmembrar? Deve, se for técnico e economicamente viável. Mas ela não vai escolher a modalidade adequada para a licitação referente a cada parcela, considerando só o valor da parcela. Nosso exemplo, só o valor da unidade. E sim, vai considerar o valor do total em licitação. No nosso exemplo, como são 9 unidades, o total é 9 milhões de reais, o que torna obrigatório o uso da concorrência. Tudo bem. Mas digamos que uma dessas unidades não seja um prédio de aula, um prédio para abrigar salas de aula como as demais, seja uma piscina. Então tá, o valor estimado é o mesmo, uma baita piscina, 1 milhão de reais. Pois bem, será que para essa licitação visando a construção da piscina e demais dependências, vai ser obrigatório o uso da concorrência ou poderá ser utilizada uma tomada de preços? Aí eu aplico a parte final do parágrafo 5º. Olhem só, a partir do exceto. Exceto para as parcelas de natureza específica, que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Bom, é bem tranquilo, creio eu, a gente concluir que nem todas as empresas de engenharia, que são craques, vamos assim dizer, que estão plenamente habilitadas a construir um prédio, estão habilitadas a construir uma piscina. E aí que a construção da piscina se enquadra no que a lei chama aqui de parcela de natureza específica. E aí que a modalidade para essa licitação referente à parcela de natureza específica, poderá ser determinada levando em conta só o valor da própria parcela. No nosso exemplo, 1 milhão de reais. Significa dizer que aqui sim, a administração poderá licitar utilizando não somente uma concorrência, mas também uma tomada de preços. Seguindo aqui, vamos agora para o parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão os limites estabelecidos no inciso 1 desse artigo, também para compras e serviços em geral, desde que para aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos, pertencentes à União. Pessoal, vejam só, isso aqui é uma norma dirigida tão só a administração federal direta, no que toca às suas organizações industriais que atuem nessa área, pessoal. Manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos federais. Ora, isso aqui, pessoal, é então uma autorização dirigida às organizações industriais integrantes da estrutura das Forças Armadas, que na verdade são apenas órgãos da administração, mas esse é sem dúvida o contexto da regra. Significa dizer que aquele valor então, do inciso 1, 150 mil
até 150 mil convite, até 1,5 milhão tomada de preços. Acima disso, concorrência se aplica, no caso, não só para obras e serviços de engenharia, mas, como consta aqui, também para compras e serviços em geral. Com isso, vamos adiante, uma regra bem interessante. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Então vejam bem, pessoal, qual é a autorização? Aqui está. Cotação de quantidade inferior à demandada na licitação. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu voltar aqui no 23 primeiro. A administração, por exemplo, tem uma compra. Uma compra usando aquele exemplo que a gente deu. Ela quer adquirir 200 bens, um valor estimado de 1.000. Ela pode, melhor dizendo, deve parcelar quando for técnico e economicamente viável. Então, pela aplicação do 23 primeiro e segundo, ela vai promover licitações em número equivalente ao de parcelas. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, se ela resolveu dividir o total de 200 em 4 de 50, ela vai realizar 4 licitações, cada uma com objeto de 50 unidades, mas ela vai definir a modalidade para cada uma delas, não levando em consideração somente a parcela, mas sim o seu somatório, que é o total licitado pela administração. Tudo bem. Mas o que ela pode fazer também? Ela pode se valer do 23, parágrafo 7º. Ela pode abrir uma licitação apenas, uma licitação, vou aqui mencionar novamente as mesmas informações, 200 bens, no valor estimado unitário de R$1.000. A administração pode, então, em vez de abrir 4 licitações com objeto de 50 unidades, abrir uma licitação apenas e dizer que ela irá aceitar nessa licitação propostas a partir de 50 unidades. Vou voltar aqui, pessoal, vou ler novamente o 7º. Então, na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, mais uma vez, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar um quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Ou seja, a fim de preservar a economia de escala, pessoal, quando for necessário, não se justifica, por exemplo, que a administração determine que na licitação poderão ser aceitas propostas a partir de 2 ou de 3 unidades, que é um percentual muito ínfimo, tendo por parâmetro aqui o todo da licitação. Para preservar, então, a economia de escala, fixa um quantitativo mínimo e, a partir desse quantitativo, aceita a apresentação de propostas. Pois bem, nesse caso, então, nosso exemplo, em uma licitação, a administração determina que aceitará propostas a partir de 50 unidades. Seguindo aqui o exemplo, digamos que eu tive as 3 melhores propostas. Empresa A, 60 unidades. Empresa B, 50 unidades. Empresa C, 90 unidades. Vamos dizer que essas aqui foram as 3 melhores propostas. Perfeito. Concluindo aqui o raciocínio, significa dizer que quando eu tiver incidência do 23, parágrafo 7º da Constituição, desculpem, da 86693, eu não vou ter apenas um adjudicatário. Eu não vou ter apenas uma pessoa física ou jurídica a quem foi atribuída o objeto da licitação. Em virtude dessa subdivisão, eu vou ter o quê? Vários
adjudicatários, na proporção da quantidade objeto da sua proposta. Nosso exemplo, 3 pessoas físicas ou jurídicas a quem foi atribuído parcela do total do objeto em licitação. Pois bem, com isso chegamos aqui já no 23, parágrafo 8º da 86693. Vamos lá. No caso de consórcios públicos, esse é o contexto da regra, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput desse artigo quando formado por até 3 entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Pois bem, incluído pela Lei 11.107 de 2005. Então vejam só, pessoal, fazendo aqui para ninguém se perder. O 23/8º só se aplica no contexto da Lei 11... Opa! (107) 2005. Essa lei criou uma figura única em direito administrativo, como consta ali na norma, que são os consórcios públicos. Qual é a grande peculiaridade dessa expressão que não tem sinônima em direito administrativo? A gente pode falar convênio administrativo, convênio, consórcio, consórcio administrativo. Essas expressões têm um significado. Essa aqui, consórcio público, tem outro. Por quê? Em virtude da forma como essa figura foi regulada, foi criada, instituída pela 11.107. Porque esse consórcio, essa figura com o nome de consórcio público, é um ente detentor de personalidade jurídica. Ou seja, uma pessoa, a celebração de um consórcio público por diversas entidades políticas, observados os demais requisitos da lei, confere, cria um ente com personalidade jurídica própria. Ou seja, um ente que pode ter personalidade jurídica, melhor dizendo, que tem personalidade jurídica e que, portanto, tem aptidão para, em nome próprio, adquirir direitos e contrair obrigações. Pois bem, essa personalidade jurídica pode ser de direito público e pode ser de direito privado. Enfim, eu posso ter o consórcio público de direito público ou consórcio público de direito privado. Sendo que esse primeiro, o consórcio público de direito público, é também chamado de autarquia multifederada ou multifederativa. Pois bem, então quis contextualizar para vocês esse parágrafo 8º aqui. Então, friso novamente, essa regra só vale para os consórcios públicos, ou seja, para a figura criada pela 11.107 de 2005. E aí a regra em si mesma, creio eu, que é tranquila. Vejam só, o que diz aqui, vou ler novamente. Então, significa dizer que os consórcios públicos, a eles se aplica o dobro dos valores referidos no caput do 23, quando eles têm até 3 membros, e o triplo, quando eles têm mais de 3 membros. E aí vamos aqui, então, especificar a regra. Num consórcio público com até 3 membros, eles podem, para obras e serviços de engenharia, se valer do convite, quando o valor estimado da contratação é até 300 mil, da tomada de preços, quando o valor estimado da contratação é até 3 milhões de reais, e da concorrência, quando ultrapassa 3 milhões. Em se tratando de compras e outros serviços, ou seja, serviços que não sejam de engenharia, convite, quando o valor estimado da contratação é até 160 mil, tomada de preços, quando é até 1.300.000, e a concorrência, quando ultrapassa 1.300.000. Então, vejam só, ótimas questões de concurso, né? Principalmente aqui, pessoal. O consórcio público
com mais de 3 integrantes. Quando ele tiver mais de 3 integrantes, para obra e serviço de engenharia, poderá usar o convite com valor de até 450 mil. A tomada de preços até 4 milhões e 500 e a concorrência acima de 4 milhões e 500 mil reais. Vejam só, extremamente interessante e peculiar, vamos assim dizer, esses valores com relação ao 23, 1 e 2. Fechando aqui, compras e outros serviços, convite até 240 mil, tomada de preços, olhem só, pessoal, até 1.950.000, concorrência acima desse valor. Pois bem, paramos nesse ponto. Na próxima aula, nós vamos iniciar, talvez acabar, vamos ver o andar da carruagem, o ponto que eu considero mais desgraçado, da 86693, que é a gente ter uma noção das 32 hipóteses de licitação dispensável previstas no artigo 24. Obrigado a todos e até o seu próximo encontro.